Vamos todos ficar de pé, vamos dar início à Santa Missa. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela voz vamos elevar a Deus todas as nossas preces, que é comum aqui da nossa paróquia, e também por todas as intenções que trazemos no nosso coração. Pela Igreja presente no mundo, para que por meio do Papa Leão XIV, do nosso Bispo Dom Algacir, dos presbíteros e demais ministros, possa cumprir fielmente sua missão de ser sinal sacramental, junto àqueles que desejam superar suas cegueiras, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece todos. Pelos que nos governam, para que não façam de suas responsabilidades uma falsa aparência e enxerguem as necessidades dos povos que lhes são confiados, rezemos ao Senhor. Pelos catecúmenos eleitos, para que, ao se aproximarem as festas pascais, renove seu entusiasmo, perseverança e disposição em participar da vida da Igreja, tornando-se discípulos missionários, rezemos ao Senhor. Por nossa comunidade, para que supere suas cegueiras e dê frutos de bondade, justiça e verdade no trabalho missionário e evangelizador, rezemos ao Senhor. Para que os cristãos vivam o seguimento do Evangelho, dando testemunho de fé, de honestidade, de amor pelo próximo, rezemos ao Senhor. Ai, ai. Para que os poderes públicos, estimulados pela campanha da fraternidade de 2026, e diante da grave crise habitacional no Brasil, rezar, mas não possam se engajar mais na promoção de políticas públicas para os pobres, rezemos ao Senhor. Sim, pai. Nós vamos rezar pela alma de Cecília, Evaristo de Albuquerque, José Flávio da Silva, Antônio César Gabriel. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Marinei, Aparecida Marques Moro, Olímpio Mirello, Luiz Degan, Severino Notaro, pela alma da dona Irene de Nascimento, pela saúde da dona Maria Lourdes de Oliveira, e pela saúde também da dona Fátima, e por todas as almas, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Vou concluir. Acolhei, Deus da luz, as preces que nossa comunidade vos dirige, com o desejo e o firme propósito de superarmos as trevas, para vivermos como filhos e filhas da luz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oh, meu Deus do céu, o livro é muito... sei que faz, porque não faz uma coisa, um iPad assim para facilitar a vida. Tudo é complicado. Vamos rezar também. Hoje a gente tem que rezar também. Deixa eu ver. Se eu não me engano, hoje é dia de aniversário também do Dom da Deus Grings, arcebispo emérito, se eu não me engano, de Porto Alegre. Bispão, hein? Aqueles bons, né? Foi bispo aqui no São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Ele trabalhou muito junto. Aí ele é bom. É um Dom da Deus Grings. Também rezar pela Letícia, parece que faz aniversário hoje. Minha sobrinha. Meu pai também faz aniversário hoje. Meu pai, se estivesse vivo, ia fazer quanto? 80 e quanto? 88, eu acho. E minha mãe está com 88, não, ia fazer mais. Ele é mais velho que a minha mãe. Enfim, rezar por tia Elza também, a tia, irmã do meu pai, quase 90 e tantos anos, caiu no banheiro para variar, porque nós velhos, o banheiro é inimigo nosso, vocês sabem, né? Quem é velho sabe disso, o banheiro é nosso inimigo, né?
caiu no banheiro, quebrou o fêmur, bateu a cabeça não sei aonde, tá lá internado. Fratura. Banheiro é inimigo de velho. Quando vai no banheiro, mesmo que você tenha aqueles calça de caixão na parede, assim, segurando, aquelas alças de caixão assim, tomar muito cuidado. Quando a gente fica velho, infarto só dá dentro de banheiro. Já repararam? Queda, então, nem se fala, né? É banheiro. Então, mas enfim. Fazer o quê também? A gente não tem como, né? Todo mundo tem que se cuidar, todo mundo se cuida. Mas rezar por ela também, né? Uma vez dá um jeito de ir lá hoje, não sei como é que eu vou. É lá em Cambuci que ela está internada, né? É. Parece que é lá, não sei. Rua da Independência, não é lá? Alguém conhece o Cambuci? Parece que é lá, era tudo. Perto daquele quartel lá, né? Eu não sei. Bom, enfim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. No início dessa celebração da missa, peçamos a Deus a conversão do coração, a fonte da reconciliação e da comunhão com Deus e com todos os nossos irmãos. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que estão se aproximando. A partir do dia 29 começa. Cheio de fervor e exultando de fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos a essa leitura, vamos lá. Como é que ele vai fazer para ler? Vamos ver. Como é que ele vai fazer aqui? Ele alcança aqui? Já separei. Ele alcança? Alcança? Não lembro. É que eu... Você consegue? Não precisa ter pressa, não. Com calma. Bem alto. Bonitinho, com calma. É o Cauã. É a primeira comunhão. Né? Não é seu? Não é seu. Espera um pouquinho, eu vou dar parabéns para sua mãe de novo. Já dei parabéns para ela quando você fez a primeira comunhão. Agora vou dar de novo. Ela merece, né? Parabéns pelo Cauã. Olha, vocês estão morando em Itaquera, né? Itaquera. Ai, é uma pena, né? Mas ele veio aqui com a senhora, né? E ela foi batizada aqui também. Ela também foi batizada aqui. É claro, todo mundo que é batizado aqui fica bonito desse jeito. Não sei nas outras paróquias, mas aqui, né? Acho que é só os bonitos que ficam aqui, né? Os feios faz tudo para... O que foi? Daqui. Cauã, pode ler aí, manda a brasa aí na leitura do Paulo aí. Pode ler. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Vou começar. Conseguiu? Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmão, pode. Outra hora irei trevas, mas agora sois luz. Leva para sua mãe, que sua mãe vai ser santa. Vivei como o filho da luz. E o sua mãe vai ser santa. Da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Com você. Discernir o que agrada ao Senhor. É verdade, o Cauã, Jesus amado. Não vos associeis a obras das trevas, que não levam a nada. Antes desmacareias. O que essa gente faz em segredo. Tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz. E por isso que se diz, desperta tu que dorme.
continua. Levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma salva de palmas pro Cauã, ele é perfeito. Certinho. É seu. Perfeito, é uma maravilha. Na idade dele é coisa rara isso aí. O pessoal lê, respeitando o ponto, né, vírgula. Muito bom. Vamos aclamar o Evangelho então. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. É o cego de nascença, João capítulo 9, né? Naquele tempo, vocês tenham paciência que o Evangelho é muito comprido, não? Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos então perguntaram a Jesus: Mestre, olha, ele é cego de nascença. Quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Jesus respondeu: isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com os pecados nem dele, nem de pai nenhum, né? Mas isso aconteceu com ele para que se manifestasse nele a obra de Deus. É preciso trabalhar enquanto há de dia nas obras daquele que me enviou, mas de noite em que ninguém pode trabalhar. Eu estou no mundo, portanto, eu estou à luz do mundo. Dito isso, então, Jesus cuspiu no chão, fez uma lama lá com a terra, botou nos olhos do cego. Depois disse para ele assim: vá lá no templo, na piscina de Siloé, e lava a cara lá, lava o rosto. Ele foi e voltou a ver, enxergar. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes tinham visto ele cego mesmo e mendigando. Ué, esse daí não é aquele que costumava estar sentado ali pedindo esmola? Uns falavam: é ele mesmo. Outros falavam: ah, não é, deve ser alguém parecido com ele. Mas ele dizia: sou eu mesmo. Perguntaram então: como é que você está enxergando? Ele respondeu: esse homem, que se chama Jesus, cuspiu no chão, fez uma lama lá, ungiu meus olhos, mandou ele na piscina de Siloé. Eu fui, lavei o rosto, tudo, e comecei a ver. É bonito, né? Comecei a ver. Perguntaram então, ainda: onde está esse Jesus? Esse tal Jesus, né? O homem respondeu: eu não sei. Então, levaram esse cego de nascença lá, que foi curado, para os fariseus. Aos fariseus. Era o dia de sábado, um dia sagrado, né? Era o dia de sábado em que Jesus tinha feito a lama lá e tinha aberto os olhos do cego. Por isso os fariseus perguntavam ao homem: como é que você recuperou a vista? Ele declarou: Jesus pôs um barro aqui nos meus olhos, depois fui lavar lá na piscina de Siloé e agora estou enxergando. Diziam alguns fariseus: esse Jesus não é de Deus, não. Não, esse Jesus não vem de Deus, não. Ele fica fazendo milagre no sábado. Meu Deus do céu. Fica fazendo milagre no sábado. Outros observavam: mas como que um pecador, se Jesus é um pecador, como é que um pecador pode fazer milagre? E havia desacordo, né, entre os fariseus. Havia um desacordo grande, né, entre os fariseus. Perguntaram de novo para o cego: diga aí
fale daquele que te deu a vista de novo. O homem respondeu, eu acho que ele é um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego, então começaram, e tinha começado a enxergar. Chamaram os pais dele e perguntaram, esse rapaz aqui é teu filho, é? Os pais disseram, sim, sabemos que ele é nosso filho. E que nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele agora está enxergando. E nem sabemos quem foi que lhe abriu os olhos. Ele já é adulto. Pergunta para ele. Ele vai responder. Coitado do cego. Vai responder. Os pais falaram assim porque tinham muito medo dos fariseus, né? Porque os fariseus tinham decidido combater todo mundo que acreditasse em Jesus. Por isso é que eles falaram assim, ele, adulto, pergunta para ele. Os judeus, então, chamaram outra vez o cego e disseram, você tem que dar glória a Deus. Nós sabemos que esse homem que te curou é pecador. O cego respondeu, se ele é pecador, eu não sei. Não sei. O que eu sei é que eu era cego. E que agora estou enxergando. Perguntaram então, o que esse homem fez? O que esse Jesus fez? Como é que ele te abriu os olhos? O cego replicou de novo, mas eu já falei. Vocês não escutam. Por que vocês desejam escutar de novo o que eu já falei? Por acaso vocês também querem ser seguidor dele? Desse Jesus? Então insultaram-no e disseram, você aí está fingindo que era cego, é? Você que é discípulo dele. Eles ficaram bravos, né? Você que é discípulo dele. Nós não somos discípulos desse pecador, não. Nós somos discípulos de Moisés. Nós temos a certeza que Deus falou com Moisés. Nós temos certeza. Esse daí a gente nem sabe de onde é. O homem respondeu, eu estou achando muito esquisito. Vocês são os fariseus, sabem tudo. Como é que vocês não sabem de onde ele é? Mas a verdade é essa, única. Ele me fez enxergar de novo. Ora, nós sabemos que Deus não vai escutar a gente pecadora, mas escuta aqueles que o adoram e fazem sua vontade. Eu nunca escutei dizer que alguém tenha aberto os olhos do cego de nascença. Acho que nunca aconteceu isso. Se ele não viesse de Deus, como é que ele fez isso? Então, os fariseus com muita raiva, está questionando o ensinamento dele, muita raiva. É você que nasceu no pecado? Você nasceu inteiramente no pecado? E você está querendo ensinar o que para nós? Mas vai ficando feio. Então, eles resolveram mandar o cego, expulsaram do templo, não volta nunca mais aqui, não queremos saber, suma. Jesus ficou sabendo que tinha acontecido isso, né? Com o cego. E encontrou com o cego depois. E perguntou para o cego, você ainda tem fé? Você ainda tem fé? Você acredita mesmo no Filho do Homem? O cego disse, eu era cego. Quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus falou, você já encontrou com ele. Sou eu que estou falando com você. Então o homem se ajoelhou diante de Jesus e disse, eu creio, Senhor, eu creio.
Então Jesus disse, eu vim para esse mundo para exercer um julgamento. Os que não veem vão enxergar. Os que acham que enxergam vão ficar cegos. Alguns fariseus então estavam por ali, né? Ouvindo isso, perguntaram, você está querendo dizer que nós somos cegos? É. Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teria pecado. Mas como vocês acham que enxergam muito, o pecado de vocês continua e permanece. Palavra da salvação. Podemos sentar. É uma beleza, né? Olha, acho que Shakespeare deve ter morrido de inveja, né? Não é, Daniel? Shakespeare deve ter morrido de inveja, porque é um texto, meu Deus do céu. Acho que nem Shakespeare é capaz de fazer uma coisa dessa. É um drama, né? Uma coisa ali. Olha, Jesus, tudo isso acontece, gente, porque Jesus vai na festa das tendas. Isso tudo acontece durante uma festa religiosa em Jerusalém, a festa das tendas. É uma festa que colocaram lá no Antigo Testamento, 6 meses da primavera, na verdade. Início da primavera, 6 meses depois da Páscoa, mais ou menos, judaica. Ele então inicia a chamada Festa das Tendas. 2, 3 dias de festa intensa mesmo, em Jerusalém. Os judeus chamam de Sukkot, né? Sukkot. É uma festa que tem um objetivo muito importante. O povo tem que agradecer a Deus por tudo que tem. E lembrar do deserto. 40 anos caminhar, o passado. 40 anos o povo caminhou no deserto. Passaram tudo quanto é coisa que se puder imaginar. Fome, sede, divisão, né? Tinha os tontos lá, os malucos no meio também. Passaram de tudo. Alcançaram o objetivo. Chegaram em Canaã. Tiveram que ficar lutando lá para entrar na terra que Deus havia. Porque Deus falou assim, ó, Canaã é de vocês, hein? Mas Deus não falou que tinha gente morando lá, né? Então não era simplesmente chegar e vai entrando, não. Ih, teve uma guerra, briga. Uma coisa incrível. E eles conseguiram vencer, né? Com a ajuda de Deus. Então, a festa das tendas é uma festa que os adultos, toda a família celebra no judaísmo, mas ela tem um objetivo. As crianças e os jovens, os adolescentes, têm que aprender. A vida não é fácil, vai ter muita dificuldade, muita dificuldade, mas nós temos a experiência. Deus providencia tudo na hora certa. Tem que ter confiança. É uma festa bonita. É uma festa bonita. Porque os pais também têm que transmitir essas coisas para os filhos, né? A vida não vai ser fácil, não é fácil. Os filhos olham para o pai, vê o esforço do pai, o trabalho, o cansaço. Às vezes o pai está chateado, às vezes o pai está bravo. Às vezes... As crianças, eu já falei isso para vocês, as crianças e as mulheres são 2 agrupamentos que na Bíblia são muito importantes. Eles não aparecem muito, né? Você já reparou por causa da limitação cultural nossa e da Bíblia, da cultura do Oriente. Mas, se você for examinar direito, você vai ver quem que animava aqueles pais no deserto. Ficar 40 anos no deserto, com aquela criançada toda, porque as crianças formavam um grupo à parte, né? Na hora de brincar, juntava todo mundo. Eles brincavam no deserto, você tem uma ideia, né? Juntava aquela criançada toda e brincavam. E essas crianças, no fundo, é que animavam o pai e a mãe. Porque dá desânimo, né? Chega uma hora, nossa Senhora, dá um desânimo danado. Conviver. No deserto já era mais difícil, imagine
Hoje em dia, né, você fica trancado de quatro paredes ali, conviver não é uma dificuldade. Chega uma hora que você quer largar a mão de tudo. Dá esse desânimo, dá mesmo. Mesmo quem não é casado, né? Chega uma hora da vida que você fala, Deus me livre, guarde. Para quem não é casado, você viver e ver a mesmice do mundo, né? É uma coisa, você não tem criatividade, o mundo perde, né? Você não tem, é o Big Brother, né? O Big Brother é um programa feito na Europa, na Holanda, para gente deprimida. É verdade que eu estou falando. É um programa que você assiste, você fica lá, você fica o dia inteiro olhando aquele negócio ali, a mesmice, aquelas conversinhas de sempre, um tramando. É gente deprimida. A Holanda fez esse programa, um cara que fez esse programa, que é um programa da Holanda, holandês, que fez esse programa Big Brother, destinou esse programa para quem está deprimido. Pessoa deprimida fica o dia inteiro ali, vendo aquelas coisas ali, ele é capaz até de se animar. Não é só eu que sou assim, né? É verdade, o Big Brother é conhecido como um programa para gente deprimida. Quer curar da depressão? Fica assistindo de noite o Big Brother. Você vai ver, você sara. Né? Porque é um programa que é a mesmice, né? Sempre a mesmice. E por mais que se queira fazer uma coisa diferente, não dá. Não consegue. Porque é um tipo de público muito que não tem o que fazer mesmo, né? Não tem o que fazer, né? Não tem criatividade, não tem. E eu ficava assistindo. Eu prefiro ir no cinema, no shopping, ver uma peça de teatro, ler um livro, eu ficar lá feito um tonto ali, né? Mas tem gente que não tem essa criatividade, né? As crianças são importantes na Bíblia. As crianças têm que aprender. A festa das tendas era isso. Sede, não tem dinheiro, não tem isso, tem aquilo, não tem casa, foi a facilidade, casa, quaresma, realidade. Precisa de uma casa, como é que você vai, né? A casa é fundamental, né? Ô, Tiago, se até 25 anos de idade você não tiver uma casa, você está ferrado. Meu pai falava isso pra gente. Meu pai falava isso. E a gente era pequeno até. Se até 25 anos de idade vocês não tiverem uma casa, não vão ter nunca. E falar para minha irmã, e se engravidar antes, na puberdade, na adolescência, acabou seus projetos de vida, viu? Que é esse negócio de falar assim, tanto faz. Não é verdade. Não é verdade? Não é? Uma moça que quer fazer uma faculdade, quer fazer não sei o quê, um rapaz, né? Porque não afeta só a moça, né? Afeta o rapaz também, né? Uma gravidez ali atrapalha um pouco a... Não é que a gravidez atrapalha, não é mais daquela perspectiva, né? De se dedicar ao estudo, etc. O rapaz também, né? Então meu pai era assim, meu pai falava essas coisas pra gente. Então você tinha que ter a fase da adolescência, da juventude, a fase da dedicação. Estudar, 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 estudar. Nada de sacanagem, nada de farra, nada de balada. Se dedicar ao estudo, ao trabalho. No meu tempo, meu pai defendia mesmo, trabalhar cedo. Queria trabalhar cedo, 14 anos. Eu quando eu não via a hora de fazer 14 anos para tirar a carteira de trabalho. Né? Porque também o trabalho é muito importante, é um trabalho que te dá aquela disciplina, né? Tem que acordar cedo, tem que tomar café, tem que tomar banho, tem que até arrumar a mochila, tem que fazer a marmita, tem que levar para o metrô, pegar o metrô, tem que chegar no trabalho, tem que ficar aquele tempo lá, né? É uma rotina que vai acontecendo e de disciplina. Por isso tem aquele ditado sobre o trabalho. O trabalho realmente
te orienta mesmo, né? Te dá essa noção. Então, entendeu, Tiago? Não entendeu? É verdade. A infância, a adolescência, a puberdade, a juventude é uma época muito importante e tem que ser usada para estudar, 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 estudar. Fez tudo isso, consegue um bom emprego, consegue... então aí é hora de pensar, né? Vamos namorar, vamos para balada, vamos festejar, isso aí é a hora né? Entendeu? O que você acha que está perdendo aqui, depois você ganha lá na frente, né? É um pouco isso. Para não você atropelar as coisas, né? O evangelho de hoje nos fala disso, do cego de nascença, né? Durante a festa das tendas. Deus me livre. A ação de Jesus, Jesus já foi, quase apanhou na festa das tendas. Quiseram apedrejar ele, quiseram bater nele. Então, eles expulsaram Jesus do templo. Ei! Jesus sai do templo e encontra o cego de nascença. Ele faz uma obra boa, uma coisa boa para o cego. Mas isso daí que ele faz, todo mundo não recebe como legal, não. Ninguém recebe legal, né? Os vizinhos, os discípulos, começam por eles, né? Jesus, a pergunta que eles fazem, né? Jesus, esse rapaz aqui é cego de nascença, por quê? Foi ele que pecou ou foram os pais? Que pergunta estúpida! Estupidez! Aí Jesus rejeita na hora, né? Não tem nada a ver essa história não que vocês estão falando, nem ele nem os pais. Porque os rabinos ensinavam assim, os rabinos. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus fez tudo bom. Nós somos imagens e semelhança de Deus. Você nasce sem uma perna. Como explicar isso? Você nasce sem uma perna, nasce sem uma orelha, sei lá eu. Nasce com um lábio leporino, né? Tem criança que nasce com lábio leporino. Um monte de coisa que acontece. Como explicar isso? Então, na religião judaica, como nas outras também, a explicação é o pecado. É o pecado. Como o pecado? O pecado dos pais. O pecado dos pais cai nos filhos. Se os pais não pecaram, são os pecados dos avós. Se os avós, são os bisavós. Se não é ninguém. Agora, pasmem. Os rabinos ensinavam, ensinam até hoje. Os rabinos ensinavam, sabe o quê? Se não é ninguém. Como explicar o cego de nascença? Como explicar a criança que nasce com lábio leporino? Como explicar a criança que nasce com coração? Como explicar a criança que nasce sem mão, sei lá o quê? Como explicar? A própria criança pecou quando estava dentro da mãe. É um absurdo. É um absurdo. Mas é a explicação, né? Em todas as religiões tradicionais, existe uma explicação para o sofrimento, né? Os judeus tinham essa explicação. O pecado é a causa do sofrimento. Sofrimento mesmo, físico e tudo, né? Jesus não aceita isso de jeito nenhum, né? Porque Jesus é normal, né? Jesus é uma pessoa inteligente, né? Ele não aceita esse tipo de coisa. Então, a cura do cego causa um alvoroço. Ué, se não é ele que pecou, nem os pais que pecaram, como é que ele nasceu cego? E quem é que curou ele? Porque se ele nasceu cego, os fariseus então vão dizer, se ele nasceu cego é porque Deus quis. Então, se Deus quer, você não pode mudar. Você está indo contra Deus. Vocês vejam, Jesus é atacado de todo jeito. O
os vizinhos acabam encontrando o cego, que não era mais cego. Não tem explicação. Confundem ele. Leva ele para os fariseus. Porque os fariseus é que entendem, né? Os caras estudados. Dá uma explicação para nós, né? Para saber. Na verdade, os vizinhos, eles tentam fugir da coisa. Porque os vizinhos estão vendo que o negócio, a briga vai ficar feia. E fica mesmo. Para os fariseus, a cura do cego, eles chegam a pensar isso. Jesus estava no templo, bateram Jesus, e queriam matar Jesus mesmo. Tacaram até pedra nele, né? Apedrejar ele. Jesus teve que fugir, ele fugiu mesmo. Esse rapaz curou o cego para se vingar de nós. Eles pensaram isso. Pensaram assim, ele está se vingando. Ele quer jogar o povo contra nós, contra o templo. Eles pensaram isso, né? Ele é um subversivo mesmo. Ele é subversivo. É um pecador, é um subversivo. Quer jogar o povo contra o templo. Mas é bom, chega em casa, pega a Bíblia. Você tem lá em casa. Não sei como é que está a situação dela, mas pega lá. Capítulo 9 de São João. É uma beleza. Lá você senta com calma, lê com calma, olha os versículos, veja toda aquela montagem ali que São João escreve. Você vai ver que coisa linda que é isso, né? E compreender como a raça humana é vil, é ruim, né? Como a raça humana, como a nossa natureza tem essa ruindade dentro da gente, né? Porque Jesus não fez mal, ele curou. Mas por que todo mundo não aceita isso, não quer aceitar isso? Os vizinhos não querem aceitar isso. Com medo também dos fariseus. Os fariseus, então, nem se fala. Os pais do cego também tentam. Né? Ele é grande já, pergunta para ele, né? Medo? Porque o medo é um problema sério, né? Você tem que ter medo. Eu sou desse tamanho. Parece um cara do tamanho do Hulk aqui. Verde, basbando. Quer brigar comigo? Eu tenho medo. É natural você ter medo, porque o medo te protege também. Mas quando você tem medo demais, em excesso, aí te prejudica. Porque aí você fica transtornado, né? Então, as pessoas más, as pessoas no fundo, as pessoas se tornam más por causa do medo também, né? O medo em excesso. E elas vão entrando nessa espiral da violência. Horrível. O Evangelho mostra isso, né? A coisa boa que Jesus faz e a recepção negativa dos vizinhos, os pais não querem se envolver e dos fariseus, sobretudo. Mas o bonito é o cego, né? O cego é o charme aqui de tudo. Então o Evangelho começa com essa crítica de Jesus sobre o sofrimento. Eu já estou falando para vocês essa coisa. Não é o pecado em si, mas o que leva ao pecado. Então aí Jesus vai ensinar a desobediência. A desobediência é a raiz do pecado. Eu fico com raiva. Vou dar um tiro nele. Eu vou lá, não tiro da Marilza. Vou lá, não tiro da Marilza. Levo o revólver, faço tudo. Eu miro o revólver. E eu ainda tenho dentro de mim que você pode não atirar. Eu posso não atirar. Da hora eu posso não atirar. Mas eu atiro. Quando eu atiro, eu estou desobedecendo uma lei de Deus. Então, a desobediência, que o cristianismo chamou de pecado original. Lá
paraíso, né? É o pecado original. O pecado original o que é? A desobediência. Deus diz, tudo é de vocês, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não chegue perto daquela árvore, hein? A desobediência leva ao erro, não ao pecado, porque não tem pecado, mas é a desobediência a Deus. A grande satisfação do mal é quando você desobedece a Deus. Ele fica satisfeitíssimo. Nem precisa pecar, hein? Ele já fica satisfeito só de você desobedecer. Todas as religiões têm isso, né? Essa tentativa de explicar o sofrimento. Os discípulos representam esse povo, a cultura dessa gente, né? Outras religiões falam do karma, é um karma. Isso é um karma, né? É um karma. Do budismo, por exemplo, o budismo tibetano, não estou falando do budismo falso, esses budistas aí que são tudo falso, tem por aí. O karma, né? Mas que diacho de karma é isso, meu Deus do céu? O que é, Tiago? O que é isso, karma? O que é karma? É o que ele falou? O que é karma? Eu quero saber o que é de karma. Só que essa coisa volta duas vezes pior para a pessoa que fez mal. No budismo não é. No budismo, karma, você já nasce com karma. Entendeu? No budismo é assim, você já nasce. Eu estou falando do budismo tibetano, depois o hinduísmo também é assim. Você já nasce com karma. Porque o karma é o resultado de uma reencarnação. Você está entendendo? Então você não tem como escapar do karma, né? Mas Buda diz assim, mas tem solução. Isso no século VI antes de Cristo, viu? O Buda bonzinho, gostoso, aquele bonitão lá, ele ensinou isso. Tem solução, sim. E ninguém tem que karma, tal de karma, não. Não tem que sofrer desde. Qual é a solução? Atenção, Tiago, a solução. O Nirvana. Não é a banda do rock, é irlandesa. O Nirvana. Nirvana tem que rezar, 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 rezar. Abandonar, a Buda diz isso, abandonar o caminho dos extremos. Não matar, não roubar, não cometer adultério. O caminho dos extremos. Tudo que é extremo, você tem que abandonar. E rezar, 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 rezar. O objetivo do Nirvana é para você alcançar a iluminação. Alcançou a iluminação, você vence o karma, você vence tudo. Você vai ser uma pessoa feliz. O budismo tibetano ensina isso, né? O hinduísmo, não. O hinduísmo na Índia é o espiritismo, né? É o nosso espiritismo mal resolvido, né? O nosso espiritismo mal resolvido é fruto do hinduísmo. Porque o Chico Xavier foi para a Índia, viveu um tempo na Índia, viveu em Nova York, um tempo que ele era novinho, né? Ele tinha um amigo muito riquinho lá, um vereador. Ele levou ele para a Índia, e lá ele conheceu a religião hinduísta. Veio para a França, foi para a França. Aí na França ele leu aquele negócio do Kardec lá. Ele foi montando o que nós chamamos de espiritismo, mas não é uma coisa original assim, né? Eu não sei, mas enfim, o Nirvana faz você vencer o karma. O karma, no budismo, não é. Você não precisa fazer o mal pro outro. Você já nasce com o karma. Entendeu? Você faz o mal porque já nasceu com o karma. Essa é a explicação. É a reencarnação passada, né? O karma é resultado da reencarnação passada. Mas o Buda tem solução sim, não é porque na outra encarnação você foi isso,
que não tem mais solução? Porque no espiritismo nosso não tem solução, né? Você foi mal, você reencarna, a sua reencarnação é o castigo. Está entendendo? Você reencarna, você foi mal lá, você tem que reencarnar, porque você foi mal. Você reencarna, a reencarnação é um castigo. Você, diante do mal, a gente reage, é lógico, né? Aí você comete outros, depois você morre, você tem que reencarnar de novo. É um sofrimento sem fim. Claro que não é essa a visão da Bíblia, é evidente, né? E nem do budismo, etc. O caminho dos extremos que Buda fala são os 7 pecados capitais. Abandonar. Ter força para isso, abandonar. E seguir os preceitos, né? 5 preceitos, ele cita lá, não roubar, não matar, não cometer adultério, não ser falso, né? E outros, ó, são 5. Por isso que Jesus fala, a iluminação mesma para nós é Jesus. Ele é a luz do mundo, presente no mundo, conviveu com a gente, passou por tudo que nós passamos. Esse negócio de conversar sobre o sofrimento é uma coisa legal, eu acho muito legal. É fascinante, é controverso, cada um tem uma opinião, né? Cada um acredita numa coisa, né? E esse que é interessante, né? É legal isso. Discutir sobre o sofrimento. Não tem como parar de sofrer, viu? Isso não existe. Não tem. O sofrimento, ele faz parte da nossa... Aliás, o Buda ensina isso, né? O sofrimento é tão necessário que ele alinha a nossa vida, ele fala. É uma linguagem dele. O sofrimento ajuda a gente a alinhar a vida. Ser equilibrado, né? Muito legal falar sobre isso. Porque no Evangelho de hoje todo mundo quer saber. Aí o cara sofre, porque ele não está sofrendo mais. Né? Não quer saber. E por que ele sofre? Né? Por que ele era cego de acesso? Jesus ele segue a linha dos profetas, né? Jeremias e Ezequiel. Está lá. Quando vocês, povo de Deus, dizia o Jeremias, fortalecerem a fé de vocês, os olhos de vocês vão se abrir de verdade. E vocês nunca mais vão dizer essas bobagens que vocês falam. Os pais comeram uva verde. Por isso que os dentes dos filhos são podres. E Ezequiel fala a mesma coisa. E essa é a questão de Jesus. Quando a fé da gente fica forte, a gente enxerga, a gente vê. Eu não quero falar aqui porque nossa, é fogo. O Saramago escreveu, só para encerrar a mesma coisa, Saramago escreveu uma obra belíssima em 1995, que o Tiago não leu ainda, mas vai ler, se Deus quiser. O Lucas também não leu, mas vai ler. O Cauã não leu, mas vai ler. Seu pai vai comprar para você, viu, esse livro. José Saramago, Ensaios sobre a Cegueira. Né? É uma maravilha. Tem que ler esse livro. Porque o Saramago, ele fala da cegueira do mundo, né? A cegueira causa colapso do mundo. A cegueira causa caos, gera o caos do mundo. A cegueira causa destruição da civilização. É verdade. Ele é violento e é brutal nessas coisas. Ô, gente, se não tivesse Império Romano e a Igreja Católica, o mundo não existia, não. Está escutando? A gente precisa da civilização. A gente precisa de uma estrutura. Você precisa de um sistema religioso, político, econômico. Você precisa das regras. Se não tiver isso, você vira bicho. Você vira um cavalo mal batizado, como diz no Paraná, né? Paraná, a pessoa é muito... Esse é um cavalo mal batizado, né? Então, ensaio sobre a cegueira. Saramago fala sobre... Quem tem preguiça de ler, pode assistir o filme do Fernando Meirelles, em 2008, ele fez o filme, chamado Ensaio sobre a Cegueira. Aqui ele fez aquele filme também, Cidade de Deus, né?
Eu não sei se ainda estou aqui é dele também, eu não sei, não lembro mais. Mas é uma luta diária, é uma luta permanente. Como não ficar cego? É uma luta diária, permanente, para todos nós, sobretudo para as religiões, né? Porque religião, política é o antro do farisaísmo, é o antro da falsidade. Incrível. Não deveria ser, mas é, né? São João provoca a gente mesmo, e o Saramago mais ainda, né? O Saramago era ateu, né? Vocês sabem. Mas ele parece que ele leu esse texto aqui. Parece que ele leu esse texto de São João. O livro dele é maravilhoso. Tem que ler. Compra o livro, pelo amor de Deus, e leia. Não seja estúpido, seja ignorante, né? Jesus se defronta com a ignorância de todo mundo, do vizinho, dos pais, dos fariseus e muito mais. Porque todos já estavam conformados com aquela situação. Esse homem sempre foi cego. Os fariseus falando, esse homem sempre foi cego, não é possível que ele está vendo. Não é possível. Esse deve ser o outro cara. Os fariseus acham que houve um truque. Que Jesus está se vingando, fez um truque qualquer lá, para jogar o povo contra o templo. Cegueira. Os discípulos também tinham. Para reconhecer que Jesus ressuscitou, meu Deus do céu. Uma trabalheira. Os discípulos de Emaús. Enxergar Jesus, não enxergava. É só na missa que eles enxergam Jesus. Quando Jesus celebra a missa no meio da estrada lá, eles enxergam Jesus. O cego acaba questionando os fariseus. Vocês sabem tudo, como é que vocês não sabem? Eu estou falando aqui que foi esse Jesus, não sei o que, ele fala umas 30 vezes. Né? E vocês não estão escutando? Vocês não são fariseus, vocês não são autoridade, vocês não entendem de tudo? Dê uma explicação. Não tem explicação. Eles não conseguem achar. E a explicação deles é dizer, Jesus é do capeta, porque curou no sábado. Olha só, é idiotice. Jesus é do mal. Jesus é pecador. Aí o cego questiona, mas se ele é pecador, como é que ele fez isso? O cego vai questionando os fariseus, né? Revelando a fragilidade daquela cultura. Toda cultura nossa é assim, limitada mesmo, né? Não adianta. A gente não quer uma cultura limitada, mas no fundo é. A gente tem essas limitações. Os fariseus ficam com muita raiva do cego, botam ele para correr, expulsam ele do templo. Ah, o mais bonito. Jesus também foi expulso, né? O cego foi expulso, Jesus também foi expulso. Quando Jesus encontra com o cego, Jesus, hein? Quando encontra com o cego, diz para ele, você ainda tem fé? Você ainda tem fé? Ele, quando era cego de nascença, tinha fé, alguma. Vivia conformado ali. Mas quando ele se curou, teve que brigar com os vizinhos, teve que brigar com o pai e com a mãe, teve que brigar com os fariseus. E, gente, isso faz a gente perder a fé. Você tem que ficar brigando com todo mundo. Porque você enxerga. Você tem que ficar brigando com a igreja, brigando com o padre, brigando com o pastor, brigando com tudo. É família, é não sei o quê, brigando com tudo. A gente tem que ser agradecido a Deus. E o cego diz assim, eu tenho fé. Depois que ele está curado, ele diz, eu tenho fé. Olha lá, o Tiago, olha o que ele fala em Lucas. Eu creio, Senhor. Na missa, quando a gente vem aqui e reza essa oração enorme aqui, no Concílio de Nicéia, né, você tem aí. Creio. Você fala, creio, 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 creio.
Eu creio, Senhor. Esse é o mais bonito de tudo. Passar por tudo aquilo. Não era melhor ficar cego? Era melhor ficar cego, né? Mas a cura provocou a força dele, aumentou a fé dele. É por isso que Jesus é ousado. E eu às vezes pergunto essas coisas para as pessoas. Às vezes eu vejo a pessoa demora para vir na igreja. Quando eu encontro às vezes na rua, eu falo, você está com fé ainda? É católico ainda? Não debandeou não ainda? Ainda não? Pô! Às vezes fala, provoca. Eu sou bebo assim, meio esquisito assim, né? Porque a gente tem que agradecer a Deus de tudo. Eu conheço gente que tem tanto problema. Que é isso? Vocês aqui são... Bom, mas tem gente que tem tanto problema. E não perde a missa. A Raimunda do Itaí, com a diabetes, né, por causa da diabetes, perdeu as pernas. Mas ela não perdia a missa. Você acredita, dona Cida? Ela morava ali na Marechal Tito, lá de cá, a igreja era para cá, e saía da casa dela. Nem os filhos dela levavam ela na igreja. Ela... Tanta gente que tem tanto problema de visão, surdez, doenças graves, né? Tanta coisa que a gente não tem ainda. Certamente teremos, não tem como evitar, né? Mas a gente não tem ainda. Mas nós não somos fiéis. Essas pessoas são. É bonito você ver o esforço, né, que a pessoa faz. E agradece a Deus, né? É incrível. É incrível. A pessoa... Você está bem? Ó, joia, padre. Não tem os braços, né? O cara não tem os braços. Como é que você está? Tá joia, padre. E nós temos tudo. E somos infiéis. Preguiça de rezar, preguiça de ir na missa, preguiça de ajudar a igreja, preguiça de tudo. A igreja está sempre em segundo lugar, Deus em segundo lugar. Os extremos, né? Cuidado com os extremos. O Buda falava e a Igreja Católica ensina através dos 7 pecados capitais que estão na Bíblia. Então vamos lá, então, Tiago, vamos lá, fala aí, eu creio, vamos. Vamos, Tiago. Ih, até ele achar aquela Bíblia lá, ok? Vamos, vem aqui, vai lá, vem aqui. Vamos, coragem, o povo tá com raiva de mim, querendo me xingar, porque estão demorando muito, vamos. O povo não gosta que a missa demora. Esses já estão me xingando, mas estão tudo perdoado. Creio em um. Aqui, ó, é isso aqui mesmo, cadê? É isso aqui. Ele não grita, vira pra lá. Cadê o coisa dele? Ah lá, tá vendo? Se não é eu aqui, fala, ah lá. Olha aí. Olha. Reza aí. Vamos rezar junto com ele, vamos. Creio. Sus! Vai, Tiago, é só não falar gritado. Normal. Creio em só calma. Creio em só um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas invisíveis e invisíveis. Creio em só um Senhor Jesus Cristo, Filho de um Deus, Rei do Pai, nos séculos, Deus de luz da luz, Deus verdadeiro, consumindo a Pai, por suas grandes Pai, só Deus, e por nós, para nossa nossa salvação. Séculos de dar Espírito Santo, seja abençoado.
também Seu foi sepultado. Terceiro dia, céus, onde está? Sentado à direita do Pai, há de vida em sua glória. Vivos e os mortos. Creio. Creio Santo Senhor da vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, ele que falou pelos profetas. Una Santa Católica e Apostólica. Professo o batismo para a remissão de todos os pecados, espero uma ressurreição dos mortos e a vida eterna, que todo mundo... Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, a tua vida. Sacrifício para a glória do seu nome. Senhor, apresentamos com alegria esses dons, remédio da salvação eterna, pedindo, suplicantes, que os veneremos com dignidade e os santifiqueis para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, nosso dever e salvação, te agradecer sempre em todo o tempo, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz da fé toda a humanidade, que caminhava na escuridão, nas trevas, e Ele levou a todos nós a dignidade de filhos, de discípulos. Todos nós, nascidos na escravidão, no pecado, no erro, fazendo-os renascer novamente nas águas do batismo. Por isso todos os seres terrestres e do céu também adoram a Deus, proclamam a glória de Deus. E nós também aqui reunidos para a missa, todos os dias, proclamamos a glória de Deus dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo, clama a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te agradecemos porque o Senhor nos admitiu estar aqui na tua presença para te servir desses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da tua igreja,
dispersa por toda a terra, tornar perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus, do povo brasileiro, e assim somos praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também, vou alcançar aqui, hein? Vem com seu pai aqui, seu pai segura você, vem. O pai dele parece o Dom Pedro quando era novo, Dom Pedro II quando era novinho, viu? Vocês já viram a foto do Dom Pedro II quando era novinho? A cara dele. É verdade. Dom Pedro II quando era novinho tinha a sua cara. Você consegue? Ele... Põe nele aqui. Não, você... Espera um pouquinho. Pega aquele trem ali. Não. Pega aquele trem ali. Acho que dá certo. Vamos ver. Não vai cansar a sua beleza também aqui. Vamos ver. Ele vai pôr aqui, você sobe nesse negócio aí. Melhorou? Aqui, ó. Fica aqui mesmo. Aqui, ó. É aqui, ó. Aqui. Num só coração, numa só alma. Num só coração, aqui, ó. Num só coração e numa só alma. Ousando dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso. Pai nosso, estás no céu, santificado. Venha a nós o vosso reino. Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aqui, ó. A paz do Senhor, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tira
Os bens verdadeiros. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.